Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Quem está em suas residências, que possam acompanhar esse Evangelho em nosso lar hoje. Antes de iniciarmos, vamos tentar fazer um exercíciozinho rapidinho de respiração para poder aliviar um pouco a mente, o coração. Então vamos aspirar profundamente e soltando bem lentamente. Mais uma vez. Vamos procurando serenar nossa mente, nosso coração. Agradecendo a espiritualidade amiga, esses irmãos de luz, que desde o primeiro momento do dia estão em nossa casa, fazendo higienização, proteção e defesa para os trabalhos da noite. Agradecer pela semana que tivemos, tantas bênçãos que recebemos, que muitas vezes nem percebemos. Agradecer ao nosso anjo de guarda, esse mentor inseparável, que sempre está ao nosso lado, sempre nos intuindo, sempre querendo o melhor para nós. Procuremos sempre parar alguns segundinhos para ouvi-lo. O caminho que Ele quer para nós é o melhor possível. Nesse caminhar, encontramos nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãe amada, essa mãe querida, essa mãezinha que nos acalenta, que nos põe no colo, que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. E como eu digo sempre, todas as vezes que perdoamos, que pedimos perdão, que nos perdoamos, abrimos espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. Nos juntamos a ela agora para chegar ao Mestre. Mestre, irmão Jesus, esse que há milhares e milhares de anos vem nos ensinar o amor. Que em seu principal mandamento Ele nos traz amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Que possamos cada vez mais fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E nos juntamos a Ele, esse mestre irmão, para chegar ao Pai, o Pai da vida, esse Pai misericordioso. Esse Pai que nos possibilita acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos dá a possibilidade da reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos moralmente, espiritualmente. Diante desse Pai misericordioso, desse Pai da vida, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meu nome é Adilson, para que... só espera a pessoa abrir lá. Para quem não me conhece, meu nome é Adilson, eu sou trabalhador da casa. Tem alguém que é a primeira vez que está vindo à casa hoje? Seja muito bem-vindo. Qualquer informação que queira, você vai encontrar pessoas de crachá ou mesmo sem crachá como eu. Mas todos estarão prontos para te auxiliar, para te responder. É só chegar, encostar e perguntar, ok? O nosso tema de hoje, Cristo Consolador, Jesus Consolador. Se pensarmos há milhares e milhares de anos na vida de Jesus, quando os judeus esperavam o Messias chegar, eles esperavam o Messias que chegasse com a espada na mão, com seus exércitos, que viesse para destruir os romanos, que viesse para elevar os judeus, para que eles fossem a nação dominante de tudo. E de repente, eis que surge um Jesus
humilde, tranquilo, sereno, que veio trazer, ao invés da espada, o amor. Esse amor incondicional. Eu vou plagiar um pouquinho o Haroldo Dutra, numa palestra que ele fez, que ele falou assim, né, igual eu vou falar, né? Eu acho que eu, quando estava lá para encarnar, também pedi, falei, pô, tomara que eu chegue numa família abastada, rica, que eu tenha altas condições maravilhosas, que eu possa viver essa encarnação só de alegrias, só de festas, que eu possa aproveitar. Aí o homem lá em cima falou, não, uma encarnação que você foi rico, você só aprontou. Então esquece a riqueza. Ah, então você lindo e maravilhoso. Também não dá jeito isso. Você faz muita coisa errada. Então eu vim para cá assim. Agora vocês imaginem Jesus, quando estava se preparando para encarnar. Devem ter falado para ele, mestre, o senhor é um mestre de tudo, o senhor manda em tudo. Aonde o senhor quer ir? Eu quero nascer numa manjedoura. Manjedoura, mestre? O senhor pode ser filho de rei, o senhor pode ser o que o senhor quiser. Eu quero estar numa família extremamente humilde. Eu quero passar todas as dores possíveis e imagináveis na terra. Mas, mestre, para que isso? Você não precisa disso. Você já passou por tantas coisas, você hoje é um mestre de tudo. Vão me matar, vão me crucificar. Ainda assim, ainda vão me espancar e me bater muito. E eu vou ser traído por um dos meus apóstolos. Então vejam, o que Jesus pediu numa encarnação? Quando a gente fala o que se pede numa encarnação, porque muitas vezes nós, quando vamos reencarnar, nós temos essa possibilidade de escolher o que nós queremos passar para resgatar algo que fizemos em vidas anteriores. Então, mas por que Jesus queria passar por tudo isso? Ele não precisava disso. Porque ele precisava mostrar que ele encarnado, ele era um homem como nós, era um ser humano como nós. Ele tinha que sentir a dor, ele tinha que mostrar que o que ele veio fazer foi amor. E quando ele trouxe o amor para todo mundo, as pessoas tinham que entender que o amor era melhor do que existia antigamente na época de olho por olho e dente por dente. Então ele veio mostrar isso, que ele conseguiria fazer essa evolução apresentando o amor. E naquela época, ele falava muito por parábolas, então não tinha uma coisa que ele dizia que as pessoas conseguiam entender 100%. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que ele é total do Cristo Consolador, ele traz assim, ó, o jugo leve, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Então veja, ele veio nos trazer que por mais que tenhamos errado, o julgamento é leve. Ele consegue mostrar para nós que o julgamento é leve. Então ele consegue nos indicar que a necessidade de se ter um contato com Jesus sempre vai abrir portas. Sempre. Sempre que tivermos com dores, a gente fala muito da perda de entes queridos, é o Jesus que é o Consolador. Quantas vezes nós paramos e pedimos por ele? E quantas vezes nós falamos, puxa vida, por que me mandou isso agora? Mais uma pancada, mais uma dor, porque nós estamos precisando daquilo. Porque nem sempre o que nós pedimos é o que nós recebemos, mas sempre nós vamos receber aquilo que nós precisamos, naquele determinado momento. Aquela necessidade é nossa. Quando nós falamos Jesus Consolador, ele vem trazer uma posição de que, se formos humildes, se conseguimos levar amor e fazermos a caridade, com certeza estaremos no caminho dele.
com certeza estaremos mostrando a nossa capacidade de evolução, porque ele fez tudo isso para mostrar a necessidade de evolução moral e espiritual. Então veja a moralidade de Jesus, veja o que ele tenta mostrar para nós. Só que naquela época, muitas vezes não se entendia a condição e a posição de Jesus. Muitas vezes, como ele falava muito por parábolas, o pessoal não conseguia fazer entender naquele período coisas que nós conseguimos entender hoje, coisas que nós conseguimos absorver melhor. Quando a gente fala lá que ele levou as bem-aventuranças, né? Que ele subiu no morro e colocou para a gente as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Ele quis mostrar que quando a gente consegue ter o coração mais avivado, quando consegue levar mais o coração, a gente consegue ter uma melhor absorção de tudo. Então veja, muitas vezes a gente tem que entender que é melhor eu fazer o melhor para o outro até do que a mim mesmo. Porque eu também sou o outro do outro. Se começarmos a olhar o outro como nós vamos conseguir evoluir muito. Imagine você se o outro está olhando de uma forma. Então, se cada um conseguir fazer e seguir o mandamento de Jesus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, vamos conseguir evoluir, vamos conseguir nos desenvolver, vamos ter um crescimento moral, um crescimento espiritual e vamos conseguir levar um pouquinho cada vez mais desse amor que ele tentou ensinar lá atrás. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1860, que foi quando foi criado, ele nos mostra várias coisas que a gente consegue entender até melhor hoje do que antes. E se abrirmos o Evangelho, você vai ver que é coisa tão atual que está acontecendo hoje. E quando ele traz também essa colocação, ele fala um pouquinho, que é assim, né? Jesus, Consolador, oferece o quê? Alívio para a dor, ensina o amor e o perdão, mostra o caminhar da cura interior e a reconciliação, e ele está presente através da fé cristã, ele nunca nos abandona. Então a fé, ela é uma forma da gente poder se comunicar e encontrar e estarmos junto de Jesus, na condição que Ele nos dá, que Ele nos leva. E para estarmos fé, para fazermos uma oração, não precisamos exatamente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Podemos parar e pedir só para Ele, só conversar um pouquinho com Ele. A cada minutinho que a gente consiga fazer isso, a gente consegue evoluir cada vez um pouquinho mais. E olhar sempre o próximo, fazer sempre o melhor possível para o outro. Tentar levar essa condição que Jesus nos ensinou. Todos os passos que Ele nos ensinou. Se vocês começarem a olhar a vida dele, a evolução que teve a vida dele, foi assim algo maravilhoso. E mesmo a hora que está sendo pregado, está morrendo, ele diz lá em cima, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então olha o perdão, olha a forma de levar esse perdão para frente. Isso só depende de nós. Ah, mas é difícil perdoar. É. Só que se eu consigo segurar essa mágoa, aliás, se eu começo a segurar essa mágoa dentro de mim, o sofrimento é meu e não do outro. Então procure cada vez mais perdoar. Procure pedir perdão. E se o outro não te perdoa, você pediu perdão. Aí é uma coisa dele, é ele que vai estar sofrendo e não você. E Jesus, né, através dos seus ensinamentos, também nos oferece consolo através da caridade e do servir ao próximo. Na esperança do futuro através da reencarnação. Então veja, nós espíritas acreditamos e tomamos a reencarnação como modo de vida. Então nós estamos pensando no quê? Futuro. Então se eu parar de avaliar a minha vida somente no presente, ou seja, somente materialista, eu não vou conseguir entender por que uns sofrem tanto e outros têm tantas alegrias. Por que uns tão paupérrimo, tão pobre que não tem condição nenhuma e outros tão ricos que têm tantas condições? Como que eu vou conseguir enxergar isso se eu não entender que nós temos uma vida futura? Que amanhã, se hoje eu estou numa condição, é porque de repente
eu necessitei passar por isso em função de vidas anteriores? Se eu não conseguir enxergar dessa forma, como que eu vou entender o futuro? Como que eu vou conseguir saber, puxa vida, por que lá tem tanta coisa que não tem nada? Então é dessa forma que a gente consegue entender. Se hoje eu estou numa condição, amanhã eu posso estar em outra muito melhor, ou talvez até pior, dependendo do que eu estou agindo, do que eu estou fazendo aqui. Então daqui nós só levamos aquilo que fazemos, de bom e de ruim, o resto não levamos nada. Então se pudermos sim auxiliar ao próximo, fazer o melhor possível para o próximo, é o que a gente vai conseguir evoluir. E numa passagem também desse capítulo do Evangelho, ele traz o Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo, eis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Então veja, quando a gente leva ao pé da letra o entendimento do que é esse advento da verdade, do que é o Espírito da verdade, nós conseguimos entender um pouquinho através da doutrina espírita. Porque se a gente pegar, acho que vários aqui já passaram por outras religiões, já tiveram em outras casas, a gente consegue enxergar que a doutrina espírita traz para nós essa condição diferenciada de enxergar um pouquinho o futuro, de pensarmos que nós estamos aqui de passagem, que nós temos que evoluir aqui, que esse é um processo de evolução para nós. E se estamos nesse planeta, é porque necessitamos estar nele, é porque escolhemos passar por essas condições. Então isso que a gente tem que tentar entender um pouquinho, que quando a gente fala no Espírito da Verdade, a nossa condição nada mais é do que o advento, a doutrina espírita, que ela vem nos ensinar, que ela vem nos mostrar o caminho do futuro, o caminho em que o outro às vezes é mais importante do que nós mesmos, que fazer o melhor possível para o outro é melhor do que fazermos somente para nós. Pegarmos na mão de quem necessita e caminharmos juntos. E fazermos o melhor ao outro não significa só vamos fazer com bens materiais, porque nós vivemos nesse planeta, como foi dito a semana passada, e necessitamos dos bens materiais. Precisamos dele para sobreviver. Mas não podemos fazer dele uma única coisa na vida. E outra, para ajudar o próximo, é um ouvido para ouvir, é um sorriso, é uma palavra de amor, é uma palavra de amizade, é pegar na mão para atravessar a rua, é poder auxiliar quem precisa, é, se possível, ir num asilo, ler um livro para quem está lá necessitando, visitar um orfanato para ver as crianças que estão lá tão necessitadas de amor. Então essa que é uma condição que a gente tem. Então o advento da verdade, o Espírito da verdade que ele nos traz, nada mais é do que o Espiritismo. E nós temos uma ferramenta aqui que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec conseguiu doutrinar e trazer ele para nós de tal forma que ele fica muito mais entendível hoje até do que em 1860, quando ele foi criado. Então imaginem na época de Jesus, que o pessoal não conseguia muito entender. Por isso que ele diz aqui, que lá ninguém entende, mas que quem vai continuar com o Espírito da Verdade vai passar a entender tudo o que ele vinha dizendo, tudo o que ele queria colocar para nós, que é o amor, que é o Espírito, que é o Cristo Consolador. Então Jesus consola, Jesus nos mostra como que é importante consolarmos também, não só sermos consolados. Então buscar essa condição para cada um de nós, tentar levar esse consolo para frente,
Tentar levar esse amor para quem está necessitando. Essa é uma condição que só depende de cada um de nós. E a doutrina espírita, como a gente falou, então vamos lá, é lembrar e esclarecer. Recordem e compreendem melhor os ensinamentos de Jesus, dentro da doutrina espírita, revela novas verdades, trazer à luz os conhecimentos sobre a vida após a morte, novamente a reencarnação, lei de causa e efeito. Então, quando a gente consegue trazer, entender que existe vida após a morte, que isso daqui não acaba aqui, que a gente vai conseguir encontrar até os entes queridos que nós nos despedimos agora, em uma outra condição, quando estivermos lá junto deles. Então, essa condição que a gente está vendo, existe sim a vida após a morte. Então, vamos levar isso. A doutrina espírita nos auxilia a essa colocação, a essa condição. A fé racional, explicando a causa dos sofrimentos que muitas vezes têm a ver, que muitas vezes têm vindo de outras vidas. Então veja, muitas vezes as causas de sofrimentos, a maior parte é daqui mesmo que nós causamos para nós mesmos. Nós nos colocamos de tal forma que acabamos ocasionando dores, sofrimentos para nós mesmos. Mas muitas vezes que nós não entendemos, por que isso está acontecendo comigo? Puxa, fui uma pessoa boa aqui. Estou procurando levar a condição, estou procurando seguir os passos de Jesus, mas porém em outras vidas eu não o fiz. Então muitas vezes esse sofrimento vem de outras condições, de outras vidas, que nós escolhemos isso para poder, nesta vida agora, ressarcirmos o que aconteceu no passado, para poder evoluir moralmente e espiritualmente. Então temos que ter isso sempre em mente. Conforto na dor, sendo um mecanismo de aprendizado e evolução. Então, a doutrina espírita nada mais é do que um mecanismo de aprendizado e de evolução. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre, sempre. Quando eu comecei a preparar esse tema para passar para vocês, fui ver a vida de Jesus. É lindo, Jesus é lindo. Quando a gente começa a ler um pouquinho, procurar um pouquinho saber de Jesus, é coisa maravilhosa, arrepia. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho do que ele fez, olha que maravilha, que evolução que nós teríamos. Ele é um ser maravilhoso. Teve uma evolução linda. Ele conseguiu trazer amor para todo mundo. Muito bonito, muito bonito. Então isso também depende de nós, né? A morte como uma passagem à pátria espiritual, a certeza de que haverá reencontros. Então a morte é uma passagem para a pátria espiritual. Nós vamos morrer esse corpo físico. Esse corpo físico, ele vai extinguir. E como eu falei, você não vai levar nada. Ou ele vai estar lá dentro de um caixão, somente ele, e aquilo ali também ou vai ser incinerado, ou vai ser decomposto. Você não leva mais nada, nada do que você tem, você vai deixar tudo aqui, vai ficar tudo aqui. Você vai levar o que você fez de bom, o que você fez de mal. E o reencontro é certo. Quando partimos para a pátria espiritual, reencontramos as pessoas amadas. Reencontramos sim as pessoas queridas que estavam ao nosso redor aqui. É uma questão da família. Então a família volta e a família se reencontra. E provavelmente numa nova encarnação podem até vir novamente juntos. Então o sentido da vida, a reencarnação, dá sentido às desigualdades e aos sofrimentos da vida atual, oportunidade de aprendizado e aprimoramento. Então a reencarnação que ele nos traz, esse sentido de desigualdade, ele acaba com ele. Porque hoje existe uma desigualdade aqui. Amanhã eu vou estar em outra encarnação. Então, muito provavelmente vai mudar tudo esse quadro. A tendência é que esse quadro todo mude. A não ser que seja necessário você passar por isso de novo. Mas senão é essa mudança que vamos ter. Então, Jesus, modelo de perfeição moral. O Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro a ser seguido. Passem a ler mais vezes o Evangelho. Leiam leituras edificantes, peguem alguns livros, nós temos livros aqui para serem emprestados, livros para serem adquiridos. Leiam alguns livros espíritas, começam a aprimorar um pouquinho mais, a buscar mais. Hoje o Fernando estava falando que é um livro que é O Consolador, de Chico Xavier por Emmanuel. Maravilhoso. Leiam também.
É muito bom de ler, uma leitura muito edificante. Transformação interior, que nada mais é do que a reforma íntima. Então, procuremos nos transformar interiormente. Vamos fazer essa reforma íntima. Vamos nos conhecer. Eu sempre falo, escola dos aprendizes do Evangelho. Quem tiver essa possibilidade, faça. É a melhor universidade que existe. São 3 anos, uma vez por semana. É maravilhoso. Quando você passa a se conhecer, você chora, você ri, dói. Aí é sinônimo de felicidade. Você recebe uma mensagem do teu mentor, onde ele mostra que você está evoluindo, que você está crescendo. É a coisa mais maravilhosa que tem. Simplesmente é divino. O nosso anjo da guarda trazendo uma mensagem para nós. Quem tiver oportunidade, faça. Faça. É muito bom mesmo. E para tudo isso nós temos o quê? Nosso livre-arbítrio. Se quisermos fazer, iremos fazer. Se não quisermos, não vamos fazer. Depende pura e simplesmente de cada um de nós. Eu trouxe aqui uma poesia que eu busquei na internet, que é um autor eu não o conheço assim, né? Mas é Hugo de Jesus Lima, que ele fala de Jesus. Muitas vezes, Senhor, quase sempre a mente está cansada, o coração está insensível, os juízos são falsos e preconceituosos. Todos os dias, Tu nos estende a mão. Todos os dias, nos dais a oportunidade de tomarmos parte contigo. Dividir o pão, dilatar o coração. Sempre titubeamos. Perdão, Senhor, por nossa falta de confiança, por nosso amor vacilante. Ensina-nos a seu modo de amar, para que assim o teu coração ame em nós e por meio de nós. Igor de Jesus Lima. Eu achei muito legal, trouxe para vocês, para dividir. Encerramos aqui, que possamos sempre ter o Cristo como Consolador, que possamos sempre levar a nossa mensagem para Ele. Fiquemos ali no nosso cantinho, quietinhos, oremos, pedimos a nossa proteção. Quando estivermos muito felizes, agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela felicidade que está me dando. Porque Ele também está ali para ver a nossa felicidade. E que possamos evoluir moralmente, espiritualmente, já nessa encarnação, para que nas próximas não tenhamos que passar por tudo isso. Então vamos novamente fechando nossos olhos e vamos assim aproveitar toda essa espiritualidade que aqui se encontra, toda essa energia dessa preleção do Cristo Consolador e vamos fazer as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor, de harmonia, equilíbrio, serenidade, de saúde. Então vamos vibrando por essa casa bendita que nos acolhe, vibrando aqui pelo nosso bairro, pela nossa cidade de Itatiba, pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso Brasil, pedindo sempre que os nossos governantes façam cada vez mais para os mais necessitados e vibrando em busca da paz mundial. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja num leito de hospital ou em suas residências, que possam se recuperar o mais breve possível. Vibrando também pelos cuidadores desses, que eu possa estar bem para auxiliar nessa cura. Vamos vibrando por todos aqueles que não têm um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir e muito menos um teto sobre suas cabeças. Principalmente nesse período agora que começa a entrar o inverno. Que eles consigam pessoas caridosas que possam ter de comer, de vestir e, se possível, abrigá-los. E vamos cada um de nós deixar no carro aquele agasalho que não serve mais, que não queremos mais usar. Quem sabe ao passarmos na rua e vermos as pessoas necessitadas, podemos doar um agasalho. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos asilos, que possam receber as visitas necessárias, o amor necessário. Para todos que se encontram nos orfanatos, que essas crianças tenham muito amor e consigam encontrar um lar de amor. Vamos agora imaginando os nossos lares e quem quer que possa lá estar
E vamos levando uma vibração, essa energia de amor e luz para os nossos lares. Agora vamos pegando uma vibração, uma energia para cada um de nós. Que possamos estar bem, para podermos retornar na próxima semana. E vamos deixando uma energia para o plano espiritual, para que esses irmãos de luz possam levar para quem quer que esteja necessitando. Que assim seja, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus.